Bom, Essa foi quem opa, falou? Rádio Agita Planeta sabe quem é, né? É a Fran, que ó, beijocas a vocês dois e todos os ouvintes. Linda Fran. Beijos. Juju Far, peraí. Juju Fer fala, porra, é gostoso. Não sei. Mas eu ouvi falar uma coisa interessante, que ela varia de sabor conforme a alimentação da pessoa. Isso procede, Aguinha? Oi? É, que conforme a alimentação do homem, a porra muda de sabor. Já me falaram isso. Bom, não sei. Não Tipo assim, que o indivíduo quando se alimenta mal, quando ele come só aquela maçaroca, Isso tem que ser verificado. o negócio fica viscoso e mais escuro e com sabor forte. Eu estou te falando de que me falaram. E que quando o indivíduo, como eu, se alimenta de vegetais, muitos, alimentação balanceada, não bebe álcool, não fuma, ela sai clarinha e adocicada e cristalina. Essa você conhece bem, né, Aguinha? Aguinha. Oi. Me deixou na pista. Você nem prestou atenção no que eu falei, né? Não, é porque... Você não presta atenção em porra nenhuma do que eu falo, né? Presto sim. Olha, acabou a dieta de proteína pra você, tá? Chega. Vou dedicar a minha proteína pra quem merece. O que você viu ali? O quê? Eu tava vendo aqui, gente falando comigo pelo WhatsApp. Mas você apontou pra lá, o que tem lá? Não foi pra lá, foi aqui, ó. Cara, peraí, deixa eu acabar. Acabar com a minha dieta de proteína. Aqui, mas ora, bom, agora eu não quero mais conversa com você. Tchau. Ó, gente, é o seguinte, então, a Juju Fer falou que porra é gostoso, eu tava explicando que eu ouvi falar, que me falaram uma vez. Olha, não, varia a aparência e o sabor conforme a limitação do homem. Entendi. Entendeu? Eu pensei que alguém tinha comentado isso. Não, a pessoa, alguém comentou um dia comigo, eu tô passando porra aqui, porra. Então, mas eu não sei se é gostoso, porque eu nunca tive curiosidade de experimentar. A Mayra falou, meu boa noite não apareceu só porque eu fui a primeira hoje. Então, Mayra tinha dado boa noite, tadinha. Querida, você nem precisa, você é ótima. A Juju falou também que prefere o Batman. Eu amo Batman. A Ingrid falou, adoro a Águia nesse programa, pois mostra que a mulher está ao lado do homem, até mesmo em uma relação BDSM, e não se escondendo por trás do homem. Apesar da Águia estar a maior parte do tempo por baixo do homem, aqui embaixo também. Gente, mas esse comentário da Ingrid é legal. Seria uma coisa muito idiota de um soberano não aproveitar a inteligência das suas servas e dos seus servos. Você não acha? É verdade. Entendeu? Tipo, eu acho, inclusive, só para fazer um comentário nesse assunto, aliás, podíamos fazer todo um debate sobre esse assunto. Anota isso, vamos correr as questões aqui e a gente volta nesse assunto, porque ele é interessante. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Não. Depois não dá tempo da gente... Vai ser a primeira, vamos começar por ela. É interessante a Ingrid falar isso, porque o fato de você estar em uma relação BDSM... Vamos falar agora. O submisso, né? A submissa ou o submisso não tem que ser uma sombra do dominante, sabe? Ele tem que ter vida própria, ter protagonismo. Significa você estar ali, obviamente, dentro do reino. Cada pessoa tem que ser protagonista, tem que ser o ator ou a atriz principal no próprio filme. A Águia é coadjuvante na minha vida, mas na vida dela, ela não é coadjuvante. Na vida dela, ela é a protagonista da vida dela. E o papel dela é switcher, minha serva, no lado submisso, dome para as pessoas que ela se alimenta. Ainda que eu não fosse switcher, ainda que eu fosse apenas submissa dentro seja o que for, mas eu falei do seu caso. Não falei do Mas as pessoas que estão assistindo, algumas podem ser apenas submissas, não serem switchers. E eu estou falando no sentido geral. O fato de você se submeter dentro de uma relação BDSM não significa que você tem que ser a sombra da pessoa a quem você se submete. Seria uma grande burrice, aliás, se você fizesse isso. Eu acho mais o seguinte, relação, né? existe o que eu acho... que é muito mais visível no caso de homens em relação a mulheres, até por causa de todo um histórico evolutivo que nos trouxe até o momento de hoje, que ainda é um momento onde a mulher está empoderada, algumas não sabendo lidar com esse poder, e muitos homens não sabendo lidar com as mulheres empoderadas, ou seja, está todo mundo um pouco perdido nessa história. Mas acontece o seguinte, é uma coisa muito comum, o indivíduo que tem algum poder, mas não tem
não se sobrepõe intelecto culturalmente, ele achata a pessoa porque ele não consegue superá-la. Então, o indivíduo não tem a capacidade de superar seu parceiro, então ele o suprime, ele o rebaixa, ele o põe para baixo. Isso é uma coisa super comum de ver, não só em relacionamentos homem e mulher, apesar de que isso é histórico do homem, às vezes é um completo animal, e ele é forte, e ele é maior, e ele tem o poder, o pátrio poder marital. Tinha, né? Isso eu digo do que vem, não o que existe hoje. Mas muitos ainda se sobrepõem da força para espancar, para gritar, para colocar a mulher, aspas, no seu lugar. Só que isso é uma completa, além de ser é uma completa imbecilidade, isso é uma assinatura, o cara que faz assim, o abusador, nesse sentido, ele assina um atestado de incompetente para a vida. Olha, eu não consigo te superar, então eu tenho que te espancar, eu tenho que te xingar, eu tenho que te diminuir, eu tenho que te humilhar, eu tenho que te pôr no chão. E muitos indivíduos desse vêm para o BDSM e se colocam como dominante, e aí eles têm algum poder. E eles fazem isso. Essa dinâmica se replica. Até porque escondida atrás de uma determinada liturgia, digamos assim. Mas então, ele fala, eu faço isso porque eu sou dominante, então alguns até usam da verticalidade para serem rabados. Olha, imagina só como esse papo de usar a verticalidade. O indivíduo tem poder assim, você tem que me comer. Ou então eu sou seu dominante e você tem que calar a boca. Pelo amor de Deus. Isso não tem sentido. Bom, foi uma primeiro assunto interessante, né? Já é a segunda, já falamos da maldadezinha boa. Não, e mas voltando nesse... não, só para finalizar. Então finaliza. É bom enfatizar isso. Ser submisso não é igual a ser idiota, entendeu? Não significa ser sombra de ninguém. Não, e outra, a pessoa até pode ter uma conformação mais plácida, a pessoa pode até ter uma subserviência que se estende para outros aspectos da vida, porque existem muitos tipos de pessoas. Agora, tem que separar o que é abuso, né? O que é a atitude sem noção do que é real. Quem se submete simplesmente tem que tomar cuidado na escolha do parceiro para quem dá poder. Isso é importante. Tá? Mas aqui é o seguinte, Ingrid, eu acho de uma completa ignorância de um soberano, de um rei, de um dominante, de um grupo que não sabe tirar o máximo potencial de cada uma das pessoas que o servem. Simples assim. Então, é muito fácil você ter uma pessoa que, de repente, tende a lhe superar, aí você chega e fala, não, eu sou dominador e você tem que calar a boca. Só que tem muita gente que não cala a boca. Então, quando o indivíduo vier com essa conversinha, você pega e faz assim, ó, vaza. Vai procurar alguém que mereça a sua inteligência. Ok, deixa eu ver aqui, deixa eu correr aqui. Aí a Patrícia mandou Deadpool e vários corações colinhos. A Juju Fer, sobre o esperma, sobre a porrinha. Juju Fer, sim, procede. A pergunta de aquela questão de que o sabor da alimentação. Bom, eu não sei, da porrinha, do esperma, varia conforme a alimentação. Alimentação não, alimentação. Alimentação, conforme... Se o sabor do esperma varia conforme a alimentação. Eu tô aqui. Agora vai lá pro Insta. Calma, peraí. E a Patrícia concordou, procede também, é isso aí. Mayra falou que de variar ela também já ouviu falar. E a Juju fala, como abacaxi, ela será doce por causa da frutose. Você falou, a Guinha vai trazer quilos de abacaxi. Né? Ó, à noite é amarga e de manhã mais docinha. Sabe tudo essa menina, né? Já pegou. Pois eu tô vendo. Ela tá sabendo tudo sobre a consistência, sabor. E aqui, ó lá, o Ascan, confirmado, vi esses estudos sobre o sêmen e que também vicia a mulher. Sabor de abacaxi vai ser irresistível para você, né?
Dá para mudar o sabor das Eu acho que não, fica assim, né? Para com isso. Dá para ter sabor morango. E a Mayra fala, não se chocolate. se esqueça da Brat que joga café quente no dominador. KKK, nunca vou me esquecer disso. Mayra, isso aí é coisa do demônio. Para, nem traz. A Juju, amo. Vamos lá, o que você perdeu aqui no Instagram? Perdi tudo, porque eu Você acabei perdeu caindo depois tudo, que eu você entrei. perdeu tudo. O que eu faço? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Teve a Subchai que chegou, boa noite, Águia. Nana Carvalho, boa noite, Águia, padrão. Iris Laissub, boa noite, Águia. Já começou, ó. Boa noite, Águia. Boa noite, Master Glad. Já tô segundo já. A Fran também falou primeiro boa noite mas Águia, entendeu? Até a Fran, você já viu, Alana, né? Boa noite, saudações. 50 tons de dominação, boa noite. É o casal 50 tons de dominação. Esse casalzinho, né, deve ser espoleta, esses dois, hein? É verdade. Casalzinho espoleta. Que bom, né? Amei. Eu tô na torcida para muito mais casais serem espoletas. Vou dar uma sugestão para vocês, hein? Existem muito mais do que 50 tons. Muito mais. O Atos Melis está falando que a lubrificação feminina também varia de sabor conforme a alimentação. Olha aí. Deixa eu ver. Não. Depois do programa. Para relaxar e tudo bem. Sei o que você almoçou. Sabe? Eu vi, eu tava com você. Vamos lá. Aí a Subnat dá aquela dica, pessoal, clica sem parar no coração, para poder atingir mais pessoas. É verdade, atira no coração das pessoas. Ela tem... Eu ainda não entendi muito essa relação de clicar no coração. Mas clica, gente, a Subnat falou, bora clicar no coração, é isso aí. E é lindo, olha, parece coraçõezinhos voando ali, lindos. Voa de lado porque o celular está de lado aqui. E agora? Impressionante, né? O Instagram não virar a tela, né? Tem que você só em pé. Que incompatibilidade. Deixa eu ver mais aqui. Eu dei uma corrida. Peraí. Subnat, hashtag Gladius sem filtro. Começou legal hoje. Começou com Águia sem filtro, gente. Peraí, não fui eu, não. Hoje quem puxou o bonde do sem filtro foi a Águia com a calcinha enfiada na pepeca dela. Boa noite, Águia. Entrou mais uma penca de gente. Caiu de onde? Atualiza, não pode ter caído. Tá funcionando, tá aqui, ó, tá ativo, o driver, tá tudo. Não é? Esse é seu computador, não despencou aí.